por exemplo, a gente estuda muito isso, a gente tem um eixo na faculdade que é só pra humanização. E aí, nesses tempos que a gente tá vivendo, em que tá saindo várias notícias de pedofilia, de abuso sexual, e a gente vê realmente a importância do médico nesse momento, e também a importância também dele não atrapalhar ou fazer algo, tipo assim, a gente pode identificar traços desses comportamentos na criança e nos pais. Você já sentiu, assim, em algum momento da sua trajetória profissional que você sentiu assim, não, eu vou ter que talvez intervir, porque eu sinto que tá tendo não só abuso sexual, mas um abuso ali de, às vezes, violência espancamento com física, criança, né? violência física, Algum tipo de violência que seja. ou né? não. Tipo, e como você lida com isso, com essas informações, né, que estão o tempo todo bombardeando a mídia aí. No consultório, a gente quase não vai ver isso, assim, da criança chegar com a mãe pra consulta de rotina e a gente vê que a criança é uma criança que é abusada. Geralmente, porque é um consultório particular, os pais que vão procurar, né, são pais que são mais cuidadosos. Uma pessoa que pratica abuso com a criança, geralmente não vai levar ela pra uma consulta de rotina, de puericultura, não vai evitar o máximo possível procurar o pediatra até o pediatra não perceber. Às vezes eu chego com a queixa já, a mãe fala assim, olha, eu tô desconfiada que aconteceu alguma coisa em tal ambiente. Quando isso acontece, eu não tenho como, eu não sou perita, né, a gente faz avaliação preliminar, conversa com essa criança, examina, se a gente realmente tem uma suspeita, a gente encaminha a mãe pra quem realmente é de direito, né, faz boletim de ocorrência na Polícia Civil, entra com o médico perito pra avaliar, psicólogo, né, e aí segue os trâmites legais. Então, geralmente, o que acontece é isso, né, quando a gente trabalha no pronto-socorro, no SUS principalmente, a gente acaba vendo essas coisas, né? Aconteceu algumas vezes. Mas a mãe, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi uma criança, ela tinha uns 2 anos e pouquinho, muito inteligente, a menina falava tudo. E a mãe levou ela porque ela tava com dor pra fazer xixi. A mãe não te desconfiava. Na hora do exame físico, que a gente tirou a roupa, foi examinar, a gente viu que tinha uma coisa estranha. E aí, sempre que eu vejo alguma coisa estranha, não foi só essa vez. Teve várias outras vezes, quando eu trabalhava no pronto-socorro, que a gente identificou abuso com outras queixas. Às vezes a queixa já era essa, mas às vezes era outra queixa e a gente examinava e percebia. Eu me dirijo pra criança, eu não pergunto pra mãe, assim, a mãe não me vem com a queixa, né? Porque a mãe pode induzir. Você identifica algo, né? Porque a mãe pode induzir a resposta da criança. Então, eu viro pra criança e falo assim, olha, alguém brincou com você, mexeu nessa região, fez uma coisa que você não gostou, te machucou, você pediu... E aí eu falo tudo assim. Teve episódios que a mãe disse assim, o que a senhora tá querendo dizer? Eu tô conversando com a criança, né? Eu falei, deixa eu conversar com ela, depois eu converso com a senhora. Teve um episódio que foi assim, a criança me contou. Foi o meu tio e não sei quem fez isso comigo. A mãe ficou louca. Deve ser péssimo, né? Também receber essa notícia. E assim, aí essa menininha, na hora que eu perguntei assim, aí ela falou assim, falei, alguém brincou com você assim? Ela, sim. Já de cara. De cara, assim, espontaneamente, porque ela não entendia. Ela tinha 2 anos e pouco. Então, pra ela, não era uma coisa proibida, não era uma coisa errada. Ela não tinha porque ter vergonha nem medo daquilo. Ela falou, sim. Eu, quem que fez isso? O vovô. E aí ela começou a contar toda a história, né? E a mãe, coitada, ela realmente não tinha percebido, porque era uma pessoa de muita confiança, era uma mãe extremamente cuidadosa, uma criança super bem cuidada. Assim que ela queixou, ela já correu pro hospital. Então, era uma mãe que a gente pode falar assim, a mãe foi negligente. Não. Tinha todo um contexto, era uma mãe que você via que era uma ótima mãe, que ela deixou com uma pessoa que ela achava que era de confiança, né, e que aconteceu isso. Então, foi uma das coisas que mais me chocou, porque a menina contou todos os detalhes, gente, ela era muito novinha, apesar de muito nova, acho que ela não vai esquecer daquilo ali. Isso né? é muito difícil, né? E a situação, o desespero autêntico, assim, da mãe, que eu vi, que a mãe jamais imaginava uma coisa daquela, e essa foi uma criança que a gente teve que encaminhar, e não só ela, teve vários casos, assim. E a gente percebe, tipo assim, quando eu vejo vídeos sobre psicologia, essas coisas, a gente vê que, na verdade, a maioria dos traumas que os adultos têm são traumas vindos da infância. Da infância. Né? O adulto frustrado, na verdade, é uma criança frustrada, é uma criança que sofreu com muita coisa. Então, a gente é reproduz, muito importante. Né? E, assim, esse aspecto psicológico do pediatra eu acho bem interessante, né, de trazer isso. Nesse caso, existe algum tipo de notificação compulsória que vocês têm que dar? Geralmente é para algum órgão específico. Se a gente acha específico. que a criança está sendo abusada, a gente tem que acionar a polícia, né? Serviço social, conselho tutelar. Nesse caso em que ela relatou, por exemplo... A mãe quis seguir, né? A mãe quis. Quando a mãe soube, não. A gente chama a polícia, fez boletim de ocorrência, tudo. Encaminhou pra perícia e tudo, já foi tudo encaminhado. Então, a mãe não sabia, a partir do momento que ela soube, ela quis dar... prosseguiu, né? Com a queixa e tudo mais. Deu seguimento. Aconteceu, uma coisa que aconteceu não só uma vez, infelizmente, às vezes a gente tem dificuldade de denunciar esses casos. Nossa. E por quê? Por ser familiar. Não? Uma coisa pior. Que eu vou contar aqui pra vocês que já aconteceu comigo, né? Uma vez, não só uma vez, mas uma das vezes foi assim, uma mãe chegou no hospital, e quando a gente dá plantão também no hospital, né? Às vezes quando acontece a criança vai pra um determinado hospital onde a gente trabalha, a gente faz essa avaliação junto com o perito.
uma avaliação inicial junto com o perito. E aí a mãe chegou com a criança queixando, olha, eu acho que ele foi abusado, né, por tal pessoa. Examinei, conversei com a criança também contou tudo, também uma criança muito pequena, com menos de 3 anos, e ela me contou tudo, a criança, e a gente chamou a polícia pra fazer boletim de ocorrência, e, gente, é terrível, né? E aí a pessoa lá, a figura do policial lá, falou assim pra mim, falou pra mim e pra mãe, mas vocês têm certeza? Porque se não for, vocês estão fazendo uma acusação muito séria. Nossa. Gente, eu queria morrer. Sobrou pra vocês, né? Aí eu falei, e se for verdade e não fizer nada, vai deixar a criança continuar sendo abusada? Porque semana que vem ela vai ter que ir de novo pra casa dessa pessoa. Que era uma guarda compartilhada, né? Ah, mas vocês têm que ter cuidado, porque a criança mente muito. Cara. Então, assim, é aquela história de... Colocar a vítima como culpada, né? Com crianças, com mulheres, com todo mundo, né? Geralmente, quando você... Sim. A pessoa que é frágil, né? O elo vulnerável fraco na daquela situação. história toda, o vulnerável, colocar a culpa, né, nele. Assim, se você estiver mentindo. Falando bobagem, né? E Falando se você muita estiver coisa. fazendo acusação e vocês estiverem erradas e não sei o quê. Exato. Isso é muito, muito, muito grave. Eu falei, gente, eu não te chamei aqui pra questionar. Eu te chamei só pra gente fazer o boletim de ocorrência pra poder dar seguimento, porque eu preciso do boletim pra acionar a Polícia Civil, pra acionar o perito. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Não foi só uma vez. Então, houve uma dificuldade até pra fazer o boletim de ocorrência, pra gente poder dar seguimento na queixa, né? Uhum. E o cara ficou interrogando a gente, sabe? Porque eu tenho filhos e criança mente. Nossa. Fiquei até preocupado com essas crianças, pra falar a verdade. A gente até fica com o pé atrás, Aí né? eu falei assim, não, uma criança de 2 anos não sabe o que é isso. Como que ele vai inventar uma coisa dessa se ele não sabe o que é isso? Ele não sabe o que é ato sexual, ele não sabe o que é isso. Como que ele vai Não inventar? sabe nem que é errado, né? E outra Ele coisa, não sabe nem... literalmente, ele não sabe o que é. Não sabe não o que sou é. eu, nem a mãe, nem a criança que tem que provar que aconteceu. A polícia investiga e prova ou não prove. A gente não quer saber, a gente quer fazer. A mãe ficou com medo. A mãe, nossa, e será? E agora, hein? Se eu fizer e não for? Aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra senhora. E se foi a senhora não fizer nada, vai continuar acontecendo isso com seu filho? Uhum. A senhora não tem que provar nada. Quem tem que provar é a justiça, é a polícia.